quero trazer para você aqui um pensamento. Eu não acho que as pessoas têm vidas mais simples ou vidas mais sofisticadas. Eu acho que as pessoas têm vidas humanas ou vidas robóticas. Vamos pegar aquela música Cotidiano, de Chico Buarque. Todo dia ela faz tudo sempre igual. As pessoas mais simples, no fundo, são robóticas. Todo dia elas fazem tudo sempre igual. Se você não está aberto para curiosidade, se você não está aberto para experimentar o novo, para o long life learning, nada vai mudar. Nada. A probabilidade de você ganhar na Mega Sena é 1 em 16 milhões. É muito pequena. Então, o ponto todo está no seguinte. O que eu fiz hoje para mim? O que eu abri hoje de oportunidade para mim? E aí, nesses meus cálculos, que você disse que eu não sou, né, muito nerd, mas eu sou, estou falando para você. Nesses meus cálculos, assim, eu comecei a perceber que as pessoas são iguais, exceto num momento. Então, olha só, 24 horas. 8 horas está todo mundo dormindo. E dormindo todo mundo é igual. Outras 8 horas deveria estar todo mundo trabalhando. As pessoas precisam trabalhar. E trabalhando também todo mundo é igual. Então você é diferente com o que você faz no seu tempo livre. É o seu tempo livre que define as suas oportunidades, que define as suas construções. E o tempo livre, ele é bem complicadinho, porque ele é picado, né? É 2 horas de manhã, 1 hora no almoço, talvez umas 3, 4 horas à noite. E à noite você tem ali a disputa, né? Família, atenção a outros assuntos e por aí vai. Então, você precisa se perguntar, o que eu fiz por mim hoje? O que eu fiz pela minha inteligência, pelo meu crescimento hoje? E aí você percebe as pessoas robóticas, elas ficam no Instagram. Elas ficam nas redes sociais, elas ficam desperdiçando o tempo, distraindo a cabeça, fugindo da sua própria realidade. E as pessoas que não fazem isso e que leem, que estudam, que tentam experimentar alguma coisa, elas estão abertas para o novo. E a curiosidade é uma coisa que nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai algum dia conseguir fazer. Isso é inato ao ser humano. Então, o que nos diferencia dos robôs? A curiosidade. Se um indivíduo não tem curiosidade, ele não é ser humano. Fui radical, né? Perdão. Não, pelo contrário. Eu acho que você está sendo radical em vários pontos aqui. Eu acho muito interessante isso, né? Que você tenha crenças tão bem formatadas e que elas, de alguma maneira, trilharam, né, a tua jornada e transformaram você na pessoa que você é. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente realmente consegue, a partir daí, ter insights muito bem definidos. O que eu questiono eu concordo com o elemento da curiosidade, eu acho que ele faz muito sentido, eu acho que o ser humano, ele nasceu para ser um ser curioso, né? E daí que a gente desponta em tantas coisas, mas a questão do uso do tempo pessoal, independente de certo e errado, será que é porque as pessoas não estão tão cansadas hoje em dia, que talvez esse sono não seja reparador e esse trabalho seja tão exaustivo, que elas simplesmente busquem algum escapismo? Então, qual é a diferença entre a curiosidade? Você pode assistir, talvez, usar as redes sociais, ou assistir, eu adoro ver o YouTube ali de maneira mais aberta, né, para ver outras perspectivas, mas não necessariamente, talvez, ter uma consciência tão pragmática disso, do uso desse tempo, né, talvez lendo livros, ou se aperfeiçoando em outras coisas, ou fazendo conexões profissionais ou pessoais. Como é que é essa divisão, por exemplo, do seu tempo, para usar disso como exemplo? Primeiro eu quero retrucar um pouco as suas questões acerca do tempo livre. Eu fui ler o primeiro livro na minha vida com 25 anos. Até os 25 anos eu nunca tinha lido um livro. Quando eu comecei a ler o livro, sabe o que aconteceu? Sono.
Eu morria de sono, porque é tedioso, não estava acostumado com aquilo e tal. E aí eu precisava resolver esse problema. Eu precisava me manter acordado. Eu tomava café, eu mascava chiclete, ainda assim me dava sono. E aí eu pensei em, ao mesmo tempo que eu estou lendo o livro, eu vou fazer um resumo dele. Coloquei um caderno do lado, peguei uma caneta e comecei a escrever. Desta forma eu não tive sono. E eu comecei a aprender a estudar. Aí, vamos trazer isso para o que você está afirmando. Sabe o que me aconteceu? Certa vez, na Bahia ainda, eu fui chamado para ser professor de uma linguagem de programação, chamada Delphi, no Senai da Bahia. E lá chegando, olha, parece que você é um bom programador e tal, a gente não sabe se você sabe ensinar, mas vai ser muito importante para a sua carreira saber ensinar e tal. Eu disse, ótimo, estou a fim de aprender. E eu preciso te contratar para fazer uma apostila. Aí eu comentei com eles, olha, eu nunca escrevi. Eu não sei fazer uma apostila. O que eu tenho, que eu posso mostrar para vocês, são os resumos dos livros que eu estudei. Então faz isso, traz para a gente dar uma olhada e a gente decide aqui juntos. E aí eu organizei esses resumos, né, fiz ali uma sequência e mandei para eles. Uma semana depois eles me retornam. Fábio, isso aqui não é uma apostila. Isso aqui é um livro. Eu mandei isso para uma editora e a editora aprovou. E assim saiu o meu primeiro livro, incidentalmente. Se chama Banco de Dados com Delphi. Meu Deus. Foi lançado em 1997. Você é um cara que não consegue escrever e-book, então você vira livro. Não sei. Mas assim, foi uma experiência que me disse muito sobre a vida. Me disse muito sobre as janelas de oportunidades. E por isso que essa questão da priorização, ela é muito importante, porque pior do que você estar num mau projeto, como consultor, é você estar indisponível para o bom projeto. E é isso que acontece quando você está num mau projeto. Você está irritado, você está estressado, você está trabalhando muitas horas, as coisas se perderam ali. E aí aparecem as outras janelas de oportunidade e você está cego, você não consegue, não está disponível. Desculpa, termina. Terminei. Só para não... Porque esse é um ponto que me chamou bastante atenção no teu livro também. A hora que você fala sobre dizer não a certos projetos, e aí tocando um pouquinho na questão da consultoria, como setor, como segmento, como forma de trabalho. O que você acha que faz, não só de um profissional, mas de uma empresa, né, uma boa consultoria, um bom consultor? O que é isso de dizer não para projetos ou buscar aquilo que faz sentido para você? Lá vem mais um modelo esquemático, tá? Mas esse vai de 4, não vai de 3. Eu prometo que eu não vou te interromper até você terminar o quarto, porque é tanto assunto interessante aqui. Poxa, mas eu tenho que tomar cuidado com o tempo. Eu comecei a montar uma hipótese sobre 4 fases de autonomia. A primeira fase se chama autonomia de sustentação. Então, enquanto você não se sustenta, faça qualquer coisa. Porque vender o almoço para comprar a janta, e eu manjo muito disso, tá? Fiz muito isso, não é legal. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu não tinha como me bancar. Eu comecei a trabalhar em festas de casamento, carregando aquelas iluminações, desenrolando os fios e coisas afins, né? Eu tenho 1,88 m, mais jovem eu era mais forte. Eu comecei a fazer carreto. Eu carregava geladeira, carregava máquina de lavar, coisas muito pesadas mesmo, e era isso, eu tinha que fazer, porque complementava a renda, eu não me sustento. Interessante, então assim, se a ideia é simplesmente se sustentar neste primeiro momento, enquanto você está construindo, não tem ego na história, o importante é... se sustentar. Base da pirâmide de subsistência. Exatamente, isso é muito importante. A segunda fase da autonomia, eu chamo de autonomia de ação. Então eu comecei a trabalhar com TI, eu comecei a fazer algumas coisas relacionadas a TI e me apareciam. Olha, tem um carreto aqui e tal, parará, bora. Tem uma festa. Pô, sabe o que era legal na festa?
Obviamente, carregar as lâmpadas e desenrolar os fios era muito chato. Era muito emocionante. Era muito. Mas sobrava muita comida. E algumas pessoas eram gentis e ofereciam pra gente. Vocês não querem levar um pouco de comida pra casa que vai estragar? Pô, aquilo às vezes salvava a minha semana. Eu ficava comendo coxinha até não aguentar mais. O freezer lotado, mas pelo menos tinha o que comer. Exatamente. E nem freezer eu tinha, tá? Era geladeira mesmo. E aí, quando comecei a autonomia da ação, eu recebia esses convites e eu dizia não. Por quê? Porque isso não reforça o meu core business. A partir de agora que eu já me sustento, que eu já tenho aqui o suficiente para não vender almoço para comprar janta, eu quero fazer coisas que reforcem meu core business. E eu escolhia apenas o que estava relacionado com TI. Se não estava relacionado com TI, eu não fazia. Perfeito. Então, num segundo momento, você consegue ser mais seletivo, você começa a buscar aquilo que faz sentido para você. Perfeito. Core business, tá? Core business. Negócio. Super importante a gente reforçar isso. Beleza. Core business. Okay. É aquilo que reforça a sua construção de imagem. Excelente. Até porque você tem um termo que você usa no seu livro, que é a pessoa core business. Isso. Então, legal. Daqui a pouco a gente chega lá. Opa! Se der tempo. Dá tempo. E a terceira fase da autonomia é o que eu chamo de autonomia de criatividade. É nesse momento, depois que você domina a ação, depois que você tem o seu core business bem estabelecido, que você pode se permitir a ser criativo e fazer investimentos em core business adjacentes, em outras coisas nada a ver. É só nesse momento. Muitos jovens se perdem porque eles sequer estão na autonomia de ação e começam a fazer investimentos diversos. E fazendo investimentos diversos, eles se perdem. Então, a hora de fazer investimentos é o momento que você diz, olha, eu sou o core business. A minha imagem é core business. Tudo que eu faço é core business. Agora eu posso fazer alguma coisa criativa. E a última fase da autonomia, eu acho que eu criei ela para a gente perseguir, né? É o que eu chamo de autonomia de liberdade. É um nirvana. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero e aproveita que eu tô calmo. Eu estou em qualquer lugar do país, eu estou em qualquer lugar, e sabe, é uma consciência muito grande assim de dizer, poxa, eu entro num restaurante e eu não olho para os preços, eu olho porque eu quero comer. Eu entro em qualquer lugar e eu sei que eu posso estar ali e eu não estou preocupado com isso. Eu não olho minhas aplicações. Eu fiz uma entrevista para um banco aí que eu estou mudando de conta. E eles perguntaram, quantas vezes eu olho as minhas aplicações? Sei lá, cada 3 meses. Isso é privilégio. Mas a gente busca isso. Olha só, é uma construção de autonomias. Isso não caiu do céu.